O tempo vai passando e você vai ficando velho sem perceber. Eu nunca perdi ano na escola, entrei rapidamente na faculdade, eu era sempre dos mais novos da minha turma. Na faculdade me formei, tinha 2 mais novos do que eu era o terceiro. E eu conservei essa imagem de que eu era sempre dos mais novos. E demorei para prestar atenção e perceber que eu comecei a ficar mais velho do que os outros. E hoje, quando eu olho todas as pessoas que trabalham perto de mim, todas as pessoas que trabalham comigo, eu sou muito mais velho do que todas elas. E acho que esta foi a razão do convite. Acho que eu sou uma espécie de testemunha ocular da história da AIDS no Brasil. Eu vou colocar um panorama da AIDS atual só para contextualizar as coisas que eu quero discutir com vocês. Nós estamos no Brasil hoje com 592 mil casos, praticamente 600 mil casos acumulados de AIDS. Isto vai até junho de 2010. Nós temos cerca de 38 mil casos de AIDS em 2009, 2008, aqui 2010 parece que o número está muito semelhante. A epidemia atingiu um platô nesse nível. E a taxa de incidência também permanece ao redor de 20%. Aqui é interessante ver esse gráfico que mostra o número de casos e o número de mortes por AIDS no Brasil. E é interessante a gente acompanhar, ver o que aconteceu de início, né? De início, os casos eram diagnosticados em fase muito avançada. A gente recebia esses doentes, vinham, os que tinham sorte ainda de ter sarcoma de Kaposi e vinham numa fase mais inicial da doença. Os que não tinham sarcoma de Kaposi já vinham com infecções graves. Pneumonia por pneumocistes, meningite por criptococos, etc. E isso se refletia na altíssima mortalidade, né? Vocês veem aqui que por volta de até 1996, os antirretrovirais mais importantes surgiram aqui, os inibidores de protease surgiram em dezembro de 1995, foram liberados nos Estados Unidos, mas na Europa não. Surpreendentemente, a Europa levou muito tempo para liberar os inibidores de protease. E em 1996, nós tínhamos aí mais ou menos uns 25 mil casos de AIDS no total. E olha a mortalidade quanto era, olha, cerca de 15 mil. Quer dizer, nós tínhamos uma mortalidade que era ao redor de 60% dos casos diagnosticados. Hoje nós estamos perto de 40 mil casos. Se mantivessem esses números, nós teríamos uma mortalidade de 40%, em 40 mil nós estaríamos tendo 16 mil mortes no Brasil, 60%, 24 mil mortes no Brasil anuais. Nós estamos tendo aí perto de 11 mil mortes. E esse número vem estabilizado. Os inibidores de protease foram uma revolução no tratamento da AIDS. Nenhum de nós podia esperar que isso fosse acontecer. Um pouco antes de 1995, quando surgiram os inibidores, houve aquele trabalho célebre mostrando que o AZT realmente não tinha... Obrigado, Calil. Que o AZT realmente não tinha um impacto muito grande na evolução da doença. O AZT, quando começou a ser usado, era usado na dose de 1.500 miligramas. Uma dose duas vezes e meia a dose que é utilizada hoje. E os doentes, muitos doentes, pioravam muito quando tomavam AZT. Eu cheguei a ter doentes que foram tomando por conta própria e chegaram com hemoglobina de 4. Provocava anemia, náuseas, vômitos. Havia doentes que não suportavam de maneira nenhuma. E a gente, como médico, acompanhando esses doentes, você dava o AZT e via que você não sentia a resposta, porque o remédio bom é aquele que o doente toma e melhora. Ele chega e fala, eu melhorei, e você olha na cara dele e vê que ele está melhor mesmo. E o AZT nunca me deu essa sensação. Nunca tive um caso de um doente que falou, nossa, minha vida se modificou completamente. E aí, em 96, surgiram os inibidores de protease. E quando eles surgiram, tinha doentes virtualmente morrendo que levantavam da cama. Doentes que estavam magérrimos em fase de caquexia da AIDS e começavam a ganhar peso, engordavam 5 quilos, depois 10, 15, 20 quilos e voltavam à vida praticamente normal. E nós tivemos uma coisa muito interessante aqui no Brasil, nesse momento, que quando surgiram os inibidores de protease, a Anvisa normalmente, na época não havia Anvisa ainda, né? Mas o Ministério levava muito tempo para aprovar esses novos medicamentos.
O DDI ficou 1 ano para ser aprovado no Brasil, era importado do exterior por quem podia pagar pelo dobro do preço e o Ministério da Saúde não liberava. Quando foram liberados os inibidores de protease, eu tive uma conversa com o Dr. Bartlett, da Johns Hopkins, e ele disse, olha, está acontecendo uma revolução. Esses remédios novos vão ter um impacto muito grande no tratamento da doença. Mas os dados ainda eram muito incipientes nessa fase. Eu voltei para o Brasil, depois dessa conversa, mas essa história eu conto depois. Então, terminando essa avaliação dos casos atuais, nós estamos de acordo com o sexo, é muito interessante observar que o número de mulheres foi aumentando gradativamente, como era de se esperar, né? E, de acordo com as faixas etárias, as meninas mais jovens são as que têm mais AIDS, né? Mais AIDS do que os homens. Aqui, nessa faixa dos 13 aos 19 anos, o padrão é muito mais africano do que europeu e norte-americano. E aqui para mostrar o que tem acontecido com a AIDS no país inteiro. Quando a gente pega os casos acumulados, ainda a maior parte deles ocorreu no Sudeste, que foi por onde foi introduzida a epidemia de AIDS no Brasil. Mas quando a gente olha as taxas de incidência, a gente vê que elas estão distribuídas de forma mais ou menos uniforme pelo país inteiro. Quer dizer, a AIDS se espalhou pelo Brasil todo, é um problema nacional e não mais um grande problema, um problema exclusivo das grandes cidades do sul do Brasil. Aqui pela categoria de exposição, a exposição homossexual ainda é importantíssima, não é? Infelizmente, os cuidados com a transmissão têm sido negligenciados nesse grupo. Aqui os heterossexuais ainda correspondendo a um grupo grande, 30,5%, e o número de usuários de drogas injetáveis, 17,2%. Eu desconfio que esse número vai cair mais ainda no futuro e depois vou explicar por quê. Entre as mulheres, a transmissão é basicamente heterossexual. Mulheres têm muita dificuldade para o uso de drogas injetáveis. Bom, quando surgiram os primeiros casos de AIDS no Brasil, eu chefiava o Serviço de Imunologia do Hospital do Câncer de São Paulo, AC Camargo. E essa era a área que eu trabalhava. Trabalhava com melanoma e nós fizemos um trabalho com BCG oral. Na época, o Cancer era a revista mais importante da especialidade e esse trabalho foi publicado, foi o primeiro trabalho brasileiro publicado nessa revista. O melanoma, como todos conhecem, é esse tumor de pele que tem um curso muito benigno nas fases iniciais, mas nas fases mais avançadas, um tumor muito grave. E aí começaram a surgir estes casos aqui. Em 1982, começo de 83, fim de 82, começo de 83, por causa desse trabalho feito com BCG oral, que era um trabalho muito original, o mundo inteiro fazia BCG injetável nos casos de melanoma. Nós no Brasil ainda tínhamos o BCG oral naquela época e os resultados foram muito melhores. Eu fui convidado para fazer um estágio no Memorial Hospital de Nova York. E lá, Nova York era o epicentro da epidemia americana de AIDS naquela época. E no departamento de imunologia, Memorial Hospital de Câncer, não é? Para quem não conhece. E no departamento de imunologia, a doutora Susan Crown estava fazendo um trabalho com o uso de interferon no tratamento do sarcoma de Kaposi. E o interferon era dado em doses altas e você via alguns doentes em que as lesões diminuíam, mas eles ficavam muito doentes com o tratamento, com os efeitos colaterais do interferon. Eu acompanhei esses doentes lá e uma noite estou saindo do Memorial e encontro um amigo que me chamou na rua. Estava um frio doido, eu não tinha nem roupa para aquele frio. E eu vinha encolhido, esse amigo chamou, eu atravessei a rua, ele veio na minha direção, aliás, e nós conversamos, disse, o que você está fazendo aqui? Puxa, ele é um pianista que eu conheci no Brasil havia vários anos, e ele estava já morando em Nova York há bastante tempo. E ele disse, olha, eu estou indo jantar com os brasileiros, você não quer ir junto com a gente? E eu estava mesmo à toa, fui com eles. E era um grupo de gays brasileiros em Nova York. Alguns moravam lá, outros estavam de passagem, mas era um grupo grande. E o jantar foi muito divertido, porque
Os gays são engraçados, né? Eles são engraçados, normalmente. E aquela coisa festiva, não sei o quê. E esse meu amigo, no caminho para o restaurante, eu disse que estava no Memória, que estava vendo esses casos de AIDS, e que havia um número de casos muito grande, que isso ia ser epidemia. Na época ninguém sabia qual era o agente etiológico, e que isso era uma doença que, pelo menos entre os gays, a gente sabia que estava se transmitindo, mas ia passar para a sociedade de modo geral, né? Porque é uma burrice imaginar que existia uma doença sexualmente transmissível que poupasse um dos sexos, né? Coisa ridícula pensar nisso. Não existe nenhuma, ia ser a primeira essa. E no jantar, ele começou a contar essa história, puxou a questão dos casos que a gente estava vendo lá no Memorial, e eu fiquei impressionadíssimo com a reação do pessoal. Eles diziam, o que é? Isso é absurdo. Isso é coisa da administração Reagan. O Reagan era o presidente americano, era um homem muito conservador na época. Quem tem boa cabeça não pega. Isso é para quem se alimenta mal. Mas as coisas mais absurdas foram ditas naquela noite. Eu sei que eu saí, fui andando pela Quinta Avenida, o restaurante era ali perto, e fiquei pensando, falei, vai acontecer uma tragédia no Brasil. Vai acontecer uma tragédia. Porque tem um agente que a gente nem sabe qual é. O que sabe é que a transmissão dele por via homossexual é muito mais importante do que por outras vias. E esse pessoal se infecta aqui, vai chegar no Brasil, encontrar aquela sociedade permissiva como é a nossa, sob certos aspectos, e os guetos que juntavam os homossexuais nas cidades, isso vai se espalhar pelo Brasil inteiro. E tive essa certeza absoluta. Eu não tive dúvida nenhuma de que isso ia ocorrer a partir daquela conversa. E fiquei com a sensação de que só eu estava pensando nisso. Falei, será que só eu que estou percebendo que isso vai acontecer no Brasil? Eu, quando voltei para cá, tentei entrar em contato com alguns colegas que faziam saúde pública, que estavam no Ministério, e um colega aqui na Secretaria do Estado de São Paulo, Secretaria de Saúde. E a resposta foi a pior possível. Disse, vocês vão para os Estados Unidos, veem esses casos de gays americanos e acham que isso vai acontecer aqui. Nós temos problemas muito mais sérios. Doença de Chagas, cistosomose, aquela lenga-lenga da esquerda de sempre, não é? E eu disse, ninguém vai tomar uma providência. Isso aqui é considerado uma doença dos americanos e vai chegar no Brasil, vai se espalhar pelo país inteiro. Disse, o que eu faço? Aí tive uma ideia brilhante. Falei, vou escrever um artigo para um jornal. Aí escrevi um artigo para o Estado de São Paulo. E o Estadão deu um destaque grande, publicou numa edição de domingo, com chamado na primeira página, uma página inteira do jornal e tudo. E eu achei que eu tinha cumprido a minha obrigação de alertar a população brasileira. Sem lembrar que quem lê no Jornal do Brasil, Jornal no Brasil é provavelmente muitos aqui presentes não leem o jornal também aos domingos, mas enfim. Eu achei que a partir daquele ponto não tinha mais o que dizer, já tinha cumprido a minha obrigação. Mas como essa matéria teve um grande destaque, foi a primeira publicada na imprensa, a imprensa começou a me procurar e sem querer fui me envolvendo nessa questão educacional. E aí, em 1985, eu dei uma entrevista na Rádio Jovem Pan. E tinha um jornalista que virou meu grande amigo, Fernando Vieira de Mello, aquele que tem o nome no túnel, aquele túnel das Rebouças ali, é aquele Fernando. E o Fernando falou, vamos fazer uma entrevista sobre AIDS, ninguém fala nesse assunto. Nós fizemos a entrevista. Passaram-se uns 2 ou 3 meses, um dia eu estou indo pela rua, encontro um amigo que diz, eu vi você falando na Jovem Pan. Falei, tem um tempo já. Ele falou, não, ouvi ontem. Falei, não, antes você não ouviu, isso foi meses que eu dei essa entrevista. Não, eu vi ontem. Eu liguei para o Fernando, disse, Fernando, olha, eu estou fazendo o seguinte, eu peguei aquela entrevista, dividi em pedaços e estou passando na programação. Eu fiquei chocado. Médico sério não falava na rádio nem na televisão naquela época nenhum. Você aparecia na televisão, estava queimado definitivamente pelos colegas. E eu falei, mas como se faz isso e não me avisa? Você fala o meu nome? Eu disse, lógico, tem que falar o seu nome, vou dizer que é quem? Eu fiquei apavorado, falei, acabou minha carreira. E aí, ele voltou a conversar comigo uma noite, falou, olha, presta atenção, isso é um serviço que está sendo prestado à população. E eu acho que você devia fazer isso, você tem jeito para falar no rádio, você devia falar na rádio
mensagens para as pessoas. Porque o rádio é um meio de comunicação que é um meio quente, a pessoa presta atenção na rádio. Quero dizer o seguinte, você chega a visita na sua casa, a televisão está ligada, você recebe a visita, ninguém presta atenção na televisão. O rádio não. Você está ouvindo o rádio no carro, não música, mas está ouvindo o rádio no carro. Entrou alguém, você desliga o rádio. Você só ouve o rádio quando está sozinho, prestando atenção no que está escutando. E esse é o momento de você atingir as pessoas. Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, bom, vamos fazer uma experiência, vamos ver como é que isso caminha. O panorama na época qual era? O panorama na época era o panorama da peste gay. Olha, era isso aí. Aparecia assim nos jornais. Isso é a manchete das notícias populares. Era um jornal que se torcia e saía sangue assim no jornal. Mas esse era um jornal que o povo lia, tinha uma tiragem absurda. E essa questão da peste gay teve uma influência muito negativa, porque se é uma peste que só dá em gay, se eu não sou gay, não tenho que me preocupar. Se eu injeto droga na veia, qual é o problema? Eu não sou gay. Né? E isso foi muito difícil de conseguir modificar. Além disso, veio uma pressão forte da Igreja Católica, que nesses momentos tem sempre, no momento das epidemias, tem que ouvir a opinião do padre, né? Porque ele sempre sabe o que é o certo, e aí a gente fazendo o contrário do que ele diz, é certeza que nós estamos no caminho exato. A igreja de cara foi contra, achava isso era uma punição de Deus, etc. Havia entrevistas com bispos, com padres, com pastores protestantes, todos dizendo que isso era um anátema, que a sociedade tinha ficado muito permissiva e que Deus tinha mandado esse vírus para castigar os pecadores. Muito bem, esqueciam que havia crianças nascendo com AIDS. E havia mulheres pegando AIDS já nesse início. Os primeiros casos de mulheres no Brasil aconteceram por 85, mais ou menos, ao mesmo tempo em que vieram os primeiros casos de pacientes com drogas injetáveis. E aí, já envolvido nessa coisa da divulgação, comecei a fazer essas mensagens na Jovem Pan. E eu percebi que essas mensagens tinham que ser feitas, você não pode falar no geral. Você não pode dizer, cuidado que a AIDS mata. Ou você não pode dizer, use camisinha, porque depende da pessoa que está ouvindo aquilo. Você pega uma senhora de 60 anos, casada com um marido de 70, que tem uma relação sexual a cada 6 meses. Ela vai usar a camisinha? Nem 6 meses será o tempo suficiente. Para ela não vale essa mensagem. Você pega um menino de 17 anos, é uma mensagem, a menina é outra, diferente. E comecei a dar essas mensagens dirigidas a cada um desses grupos, inclusive para os grupos de drogas injetáveis. Nessa época eu ainda achava que aquelas técnicas americanas de desinfecção de agulhas funcionavam e ainda falava essas coisas, ensinava como é que você desinfetava as agulhas, o que na época foi um escândalo, me criou alguns problemas que eu estava incitando as pessoas a usar a droga injetável. E aí, em 1989, eu resolvi fazer um vídeo de AIDS educativo. E conversei com alguns amigos, me apresentaram a doutora Maria Odete Brendalize, que era uma das sócias da Perdigão na época, e eles me deram fundos para fazer esse vídeo. Falei, olha, eu quero fazer um vídeo que mostre como a AIDS está correndo em São Paulo. Não quero ficar essa coisa delicada de chamar 10 artistas de televisão para falar, olha, use camisinha. Eu quero mostrar onde está a AIDS. Entre os travestis, nas cadeias, no meio das prostitutas, no meio dos usuários de drogas injetáveis, etc. E foi feito assim. Eu fiz uma fogueira grande na Avenida Indianópolis, era um ponto de travestis ali naquela época. A gente fez uma fogueira, estava um dia frio, juntamos 20 ali. E aí gravamos os problemas que eles tinham, as desavenças deles com os fregueses a respeito da camisinha, foi bem interessante. E, no meio dessa história toda, gravei uma rodada de droga injetável num armazém do Butantã. Nós juntamos umas pessoas lá, clandestinamente, porque teríamos sido todos presos, se tivesse chegado a polícia naquele momento, e filmamos. E eu, naquele momento, cheguei à conclusão de que todos esses cuidados com agulhas, com não sei o que é tudo besteira, não é? Você veja o que acontece com os vírus. Quem trabalha em virologia aqui sabe que vírus contamina tudo, não é? Você usa as melhores técnicas de esterilidade,
põe na geladeira, o frasco, os tubos de ensaio rosqueados e tudo, e quando vê um vírus passa de um frasco para o outro, você imagina meia dúzia de moleques pegando droga, injetando na veia, enlouquecendo, injetando de novo, aquilo infecta todo mundo, tudo é dissolvido na mesma colher, no mesmo copo. Nessa rodada eu lembro que eles limpavam a agulha, pegavam água e jogavam num copo, aquela água misturada com sangue num copo, que no fim da noite estava era quase que dava para fazer uma transfusão de sangue com aquele copo ali. E enquanto estavam recolhendo o equipamento e tudo, vai um garoto lá, pega o copo e põe na boca. Eu falei, não é possível que ele vá beber. Eu corri, segurei o braço, eu acho que ele bebeu um pouco daquele sangue. E ele falou, não percebi, achei que era água. Quer dizer, você vai achar que você dá uma seringuinha para cada um e que eles vão ter todos os cuidados de asepsia. Mas você falava isso, o pessoal da distribuição de seringas enlouquecia. Enlouquecia, me chamavam de irresponsável, que eu era contra a corrente mundial de distribuição. Eu falei, mais fácil acabar com a droga injetável do que você esperar que as pessoas tomem cuidados de asepsia, porque eles vão ter que fazer curso de virologia. E o usuário de droga não vai gostar de sentar numa sala de aula para aprender as técnicas de desinfecção. E nessa época, em 1989, fazendo esse vídeo, eu fui à Casa de Detenção de São Paulo. A Casa de Detenção tinha 7 pavilhões e uma população que variava entre 7 mil e 9 mil presos. Tudo que não prestava na cidade ia parar na detenção. Ficava um distrito muito lotado, aí uma delegacia lotada de presos, tal, o que eles faziam? Chegava à noite e falavam, precisa tirar quantos daqui? 30. Pegava esses 30 e jogavam na detenção. E o diretor da detenção tinha que se virar e achar um lugar para cada um desses 30 presos. E eu quando cheguei lá, fiz uma entrevista, tinha uma enfermaria diária. A enfermaria nada mais era do que uma galeria com várias celas que eles tinham reservado para os doentes com AIDS. Reservado quer dizer o quê? Deixava os doentes ali até morrer. Havia uma lei que dizia que o doente terminal tinha direito de ser liberado e morrer em casa. Mas pobre não tem advogado, não tendo advogado não consegue a aplicação da lei e os doentes, na verdade, morriam lá muito antes de serem liberados. Às vezes chegava o alvará de soltura, o doente já estava morto, tinha morrido um mês mais ou menos. Eu vi casos desse lá. E eu entrei na cadeia, passei um dia inteiro na cadeia. E eu, desde moleque, gosto de filme de cadeia. Desde criança. Menino ainda pequeno, via aqueles filmes branco e preto, daqueles presos organizando uma fuga, não sei o quê. E eu até hoje assim. Eu estou na televisão, indo dormir, começa um filme de cadeia, eu sento e fico até as 2 horas da manhã, porque eu não consigo, mesmo que seja ruim, eu não consigo parar de assistir. E eu, quando entrei na cadeia, tive essa sensação emotiva, assim, tão forte quanto aquelas que eu recuperei aquela sensação que eu tinha quando era menino e ficava na cadeira do cinema impressionado com aquelas imagens e tudo. Nós fizemos esse vídeo, esse dia eu saí, mas fiquei com a cadeia na cabeça. Eu ficava o dia inteiro pensando na cadeia, o tempo todo, aqueles guardas, cadeia tem um clima, não é? Primeiro que você, em qualquer lugar que você entra, você abre a porta e fecha a porta. Na cadeia, quando a porta fecha, faz bem, bate nas tuas costas. Está claro que você está num outro mundo dali para dentro. E aí você já fica com uma determinada tensão. Pode pegar carcereiros que trabalha há 30 anos, toda vez que ele senta essa porta bater atrás, você percebe uma tensão. Porque o ambiente, você nunca sabe, nunca tem controle absoluto do que pode acontecer. Às vezes você olha, estão os presos assim na vida normal, um mexendo com uma coisa, outro varrendo o chão, outro andando. Acontece um barulho qualquer, parece cachorro quando está dormindo e levanta as orelhas, né? Todo mundo olha para ver o que é, porque está o tempo inteiro assim. E isso dá uma adrenalina que fica muito interessante mesmo. Eu voltei à cadeia, depois de umas 2 semanas, eu só consigo pensar nisso porque deve ser importante para mim. Aí conversei com o diretor da cadeia, e ele disse, doutor, o que o senhor quer fazer aqui? O senhor quer fazer uma campanha contra a AIDS aqui? Eu queria começar fazendo um estudo. Nós não sabemos quantas pessoas são HIV positivas dentro da cadeia. Isso tem que ser medido, porque a cadeia é um lugar importantíssimo de transmissão do vírus. Na época, a droga da moda era a cocaína injetável, era a cocaína na veia. Porque droga é moda também, essas modas vêm e passam, né?
Isso aqui, com tanta gente usando cocaína na veia, com as mulheres que vêm para as visitas íntimas, isso aqui é um modelo para a gente tentar demonstrar que o que a sociedade está fazendo é uma coisa muito irresponsável, que é chegar nos fins de semana, colocar 1.500 mulheres para dentro da cadeia, para ter relações com esses homens, sem nenhum esclarecimento, sem preservativo, sem absolutamente nada. Ele falou, tá bom, vamos fazer esse estudo aí. E aí nós colhemos o sangue dos que recebiam visitas íntimas, eram 1.492 presos. Esses presos, nós testamos todos eles. Eu tinha que colher o sangue dos 1.492. Cadeia, tudo é complicado, porque você tem que tirar o preso de um pavilhão, levar para outro. O preso, às vezes, está seguro naquele pavilhão, mas quando ele vai para o outro, encontra inimigos, pode morrer. Então, uma estratégia complexa mesmo. E tinha que fazer a coleta do sangue desses 1.492, o que não era uma tarefa fácil, leva tempo. Aí eu consegui lá ex-usuários de cocaína injetável, 4 deles. E eles pegavam as veias e conseguiam e faziam a coleta. Eu levei material e eles faziam as coletas. Pegavam veias inacreditáveis, veia no cotovelo, pegavam veia em qualquer lugar. Um deles um dia me disse, falei, mas como é que se pega uma veia tão bem? Falei, doutor, a gente pega a veia no escuro, diluindo a cocaína na água da chuva, pegar com esse material seu aqui é uma maravilha, isso qualquer um pega. Nós testamos esse sangue, levamos para a Cleveland Clinic, nos Estados Unidos, o departamento de retrovirologia da Cleveland Clinic também. O Max Profit, que era o chefe do departamento. É para eu parar, não? O Max Profit, e nós testamos esse sangue todo e encontramos 17,3% dos presos infectados pelo HIV. 17,3%, que significava, numa cadeia com quase 8.000 pessoas, isso significava umas 1.200 pessoas infectadas lá. E a sociedade permitia que essas moças entrassem na cadeia, que tivessem relações com esses homens sem nenhuma proteção e que voltassem para as casas depois carregando o vírus. Uma das irresponsabilidades sociais mais absurdas cometidas para essa população, contra essa população pobre. Nós tentamos aí começar um programa de distribuição de camisinhas, tivemos uma dificuldade grande, porque os promotores eram contra, eles achavam que, o argumento era que se não tinha dinheiro para dar 1 litro de leite para cada criança nas favelas, ia dar camisinha para vagabundo na cadeia. E é difícil justificar que esses vagabundos infectavam essas mulheres que iam ter filhos que não tinham 1 litro de leite para tomar, não é? E que iam nascer com AIDS ainda. Né? Levou um tempo, no final a gente acabou conseguindo. Mas naquele instante eu percebi que naquele ambiente dá para fazer uma coisa interessante, que seria uma experiência curiosa. Seria de fazer palestras para aqueles presos e tentar mostrar para eles que a droga injetável transmitia a AIDS de qualquer maneira, que ninguém ia escapar. E, além disso, outras doenças. O Esper depois pegou esse sangue, testou contra o vírus da hepatite C. Ele conseguiu uns kits aí, não sei de que maneira, e testou esse... Nem perguntei também. E nós testamos esses 1.492 presos. 60% eram HCV positivos. 60% dos presos. Quer dizer, a AIDS era o de menos, né? Na verdade, a hepatite C é muito pior do que a AIDS. A epidemia, a incidência é muito mais alta. Mas aí, nós começamos a fazer essas palestras. As palestras a detenção tinha um cinemão grande que tinha sido destruído na rebelião de 85. E aí, a partir daí, tinha ficado uma sala grande com um palco e não tinha mais nada, não tinha cadeira, não existia mais cinema, era um grande salão. E eu tive a ideia de reunir os presos em grupos e fazer palestras explicando como a AIDS se disseminava, de que maneira ela acontecia e tudo. E aí eu percebi que você juntando esses presos lá, ficava uma coisa complicada, estrategicamente. Por quê? Porque como é que você faz? Tem que fazer, para você passar os 7.000 da casa, tem que fazer de forma ordenada.
Mas a detenção não era uma cadeia de celas fechadas. 8 horas da manhã, as celas eram abertas. E aí os presos ficavam soltos, andando ali pelo pavilhão e tal. Então, se você abre as celas e solta, como é que você reúne depois para levar para o cinema? Complicadíssimo. A alternativa qual era? Era abrir o grupo de celas. Isso foi a ideia de um funcionário. A gente abre o grupo de celas. Por exemplo, hoje vai ser o 2º e o 3º andar do pavilhão 8. A gente abre só essas celas, deixa todo mundo trancado. E aí traz esses presos para a sala do cinema. Eles assistem a palestra, tudo bem. E aí eles voltam. Mas se você tirar vagabundo às 7h30 da manhã da cama, posso garantir que não é uma tarefa fácil. E aí ficamos com esse problema. Como é que, se tem que fazer assim, como é que a gente acorda esse povo todo nesse horário aí, né? E aí um funcionário, Valdemar Gonçalves, que é meu grande amigo até hoje, teve uma ideia muito boa. Ele disse, olha, doutor, nós fazemos o seguinte, o senhor vai lá, passa o vídeo de AIDS, responde as perguntas, aí o senhor sai da sala. Depois que o senhor sair da sala, a gente passa um filme pornô para os presos. Eu achei que era uma medida interessante e eticamente justificável, porque eu saía da sala. Eu não sou obrigado a saber o que acontece a partir do momento que já não estou mais lá. E aí foi um sucesso total. Só que a programação era um pacote fechado. Não podia chegar na hora do filme, de jeito nenhum. Entrava, trancava a porta e depois quem estava dentro assistia. Quem estava fora não entrava de forma nenhuma. E tudo organizado com porque a detenção era dominada pelas chefias dos pavilhões, as chefias das faxinas. Os faxineiros formavam um grupo no pavilhão e era o grupo mais forte. E eles é que nada podia ser feito no pavilhão sem ordem do faxineiro, do chefe da faxina. Aliás, você não podia chamar de chefe, porque eles diziam que quem tem chefe é índio, eles eram encarregados da faxina. Mas, na verdade, eles eram os líderes de cada pavilhão. E nós organizamos isso de forma que não tivesse retaliação, que não tivesse morte, que não tivesse nenhuma bagunça durante essas palestras. E muito interessante é que as perguntas que eles faziam eram muito mais pertinentes do que as perguntas que os médicos faziam nas palestras que eu dava sobre AIDS para os nossos colegas. Eles estavam em contato permanente com os doentes, então eles queriam saber coisas práticas. Se eu sentar na mesma privada que ele usou, eu pego AIDS. Se eu usar o mesmo aparelho de barba, quanto tempo leva a doença para se manifestar? Depois que se manifestou, o vírus pode desaparecer? Enfim, perguntas, até do ponto de vista técnico, perguntas muito claras. E não eram perguntas sobre teoria. A AIDS estava no meio deles, estavam vendo as pessoas morrer. Eles viam aqueles bandidos chegarem fortes na cadeia e irem emagrecendo até o ponto de serem carregados. E as mortes se sucedendo com uma frequência assustadora. Então, na verdade, o impacto foi muito grande. E essa população pegava AIDS como? Nas seringas, com droga injetável. Agora, que mensagem você dá para quem usa droga injetável? Diga não às drogas? Isso eu não vou fazer de jeito nenhum, eu vou achar um jeito aqui. E o jeito que eu achei meio, depois de algumas palestras e tal, um dia, no final da palestra, eu digo, olha, eu sou médico, é lógico que sou contra as drogas, mas se você usa droga injetável, você usa droga, não tem jeito, você não vai sair dessa, então pelo menos você não injeta na veia. Não injeta na veia. Você cheira, você fuma, faz supositório, faz o que você quiser, mas não injeta na veia, que quem injeta na veia vai pegar AIDS. E eu, nessa hora, recebi uma ovação, uma salva de palmas, assim, uns 400 homens batendo palmas. E eu achei que eu tinha achado a frase ideal para terminar a palestra. E aí eu terminava sempre com essa frase final. Se você usa a droga, não injeta na veia. Fuma, cheira, faz o que você quiser, mas não injeta na veia de jeito nenhum. E aí vem aquela ovação e eu saía sob palmas num momento apoteótico, assim.
O que eu não entendia é que, na verdade, o crack estava entrando na detenção. E a cocaína é uma droga muito interessante, porque o efeito dela, como muitas outras, né, varia de acordo com a via de administração. Mas na cocaína, o efeito no cérebro é muito variável. Você cheira a cocaína, a droga vai ser absorvida pela mucosa nasal, a absorção é lenta, atinge um pico, o cara começa a falar feito louco, não é? E depois vai diminuindo o efeito e vai batendo aquela depressão. Injetada na veia, a ação é rápida, eles chamam de baque, porque dá um baque no cérebro mesmo, ação muito rápida a cocaína injetável. Tanto que o usuário de cocaína na veia não se interessava pelo barato da cocaína inalada. Eles achavam que isso era coisa de careta, de playboy. Eles gostavam mesmo de injetar direto na veia. E o crack substitui, porque a droga inalada age mais depressa do que a droga injetada na veia, lógico, não perde tempo na circulação venosa, né? Já cai no pulmão direto. E com isso dá o baque na veia exatamente igual ao da cocaína injetável. E por isso que o crack substituiu a cocaína. E o que nós observamos lá, o que foi? Uma queda na prevalência do HIV, na cadeia inteira. Nós repetimos esse estudo, que foi feito em 89, que 17% dos presos eram HIV positivos. Nós fizemos outro estudo em 95, a prevalência tinha caído para 12%. E fizemos um outro pequeno estudo, que esse não teve muito critério científico, nós conseguimos, acho que foram uns 300 ou 400 testes, e colhemos aleatoriamente. E encontramos 8% dos presos HIV positivos. E a cocaína injetável desapareceu da cadeia completamente. Mas desapareceu, nunca mais se ouviu falar num caso. E desapareceu com duas mensagens. Uma é essa: se você usa, pelo menos não injeta. E a segunda: quem injeta é o cara que vai infectar as irmãs e os parentes e as mulheres de quem você gosta na vila em que você mora. Essa coisa de que ele injeta na veia e diz: ah, não, isso é problema meu, se quiser morrer eu morro, não é problema dele só não, é problema de todos, porque ele adquire o vírus e vai espalhar na comunidade em que vive. E aí o usuário de droga injetável começou a ter uma pressão, que a única pressão que funciona é a pressão dos próprios pares. E a cocaína injetável acabou completamente. E seguido ao fim da cocaína injetável na cadeia, porque tudo começa na cadeia. Tudo começa na cadeia. É o único lugar onde você pode reunir 7 mil bandidos. Onde é que você vai reunir na rua? Eles estão todos fugindo da polícia. Lá você reúne. A mensagem pode ser dada, você pode ensinar as coisas para eles. E eles, quando saem e voltam para as comunidades em que viviam antes, levam esses conhecimentos que aprenderam na cadeia. E a cocaína injetável, São Paulo praticamente não existe mais. Deve existir alguns pontos em que se usa cocaína, eu não acompanho isso mais de perto, que usa cocaína injetável no Brasil, mas é um número muito pequeno comparado àquele que já foi. Hoje você não vê isso em favelas. Eu trabalho na penitenciária feminina hoje, eu pergunto para as mulheres se no lugar que elas moram, e a maior parte todas vêm da periferia da cidade, nenhuma me diz que sabe de alguém que usa cocaína. Crack, sim, crack é uma epidemia usada disseminadamente. A detenção, quando o crack entrou, acabou a cocaína injetável, mas acabou de uma forma impressionante, porque acabou inclusive com a existência do não usuário de droga. Porque eu tive a impressão no momento lá que todos usavam droga injetável, fumavam crack. Quando um preso me dizia que não fumava crack, eu achava que ele estava mentindo. E acho que acertei mais do que errei, porque é uma quantidade absurda, e eu falei, olha, isso aqui vai ser uma tragédia. A gente, de alguma forma, colaborou para a entrada do crack, diminuiu a incidência de AIDS, mas a droga se disseminou pela cadeia inteira. E nunca mais vai desaparecer do sistema penitenciário. Estava errado mais uma vez. Aliás, eu colecionei uma série muito grande de equívocos durante esses anos todos. Estava errado porque o crack acabou. Em São Paulo não tem crack nas cadeias mais. Porque desde que uma facção assumiu o poder nas cadeias de São Paulo, e entendeu que o crack prejudicava os negócios dentro da cadeia, eles proibiram e acabou. E as leis dos bandidos são leis maravilhosas. Elas funcionam de um jeito inacreditável. Quando você olha as leis que nós temos e as que eles têm, primeiro que o nosso código é todo escrito, né? Quando você pega o código, é um negócio desse tamanho aqui, enorme.
O deles não é escrito. Não é escrito. O nosso código, apesar de ser escrito, deixa uma porção de brechas, né? É isso que os advogados vivem disso, né? Encontra uma brecha aqui, argumenta, outro encontra outra brecha ali, desse jeito. Código de bandido não tem brecha. Tem o certo e tem o errado, não existe zona cinzenta. Onde você diz, mas por que vocês exigem isso aí? Porque é o certo. Pronto, acabou. É o certo. Ninguém discute. E só tem 3 punições. A primeira é o ostracismo. Você é banido do grupo e fica fora. Não é tão pouco, porque as pessoas que estão lá já são banidas da sociedade. Se eles são banidos do próprio grupo em que vivem, é a solidão total. Não é pouco isso. A segunda pena é apanhar. Ninguém bate com a mão, nunca vi isso na cadeia. Batem com pau, eles são... A surra é mesmo para ensinar qual é o jeito de fazer. E a terceira pena é a morte. Então, no caso do crack, o que eles fazem? Entrou crack na cadeia, você fumou, você tem que ir para o castigo. Sai fora que você não vai mais conviver com os outros. Você vendeu, morre. Pronto, ninguém mais vende. É assim simples, né? Eu tive esperança que isso começasse assim na cadeia e que acabasse com o crack fora da cadeia. Mas não vai acontecer porque o crack é a droga que mais dá lucro fora da cadeia.